O nosso trabalho é sobre romantismo. O romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico surgido nas últimas décadas do século XVIII, na Europa, que durou por grande parte do século XIX. O termo romântico refere-se assim ao movimento estético ou, em um sentido mais lato, a tendência idealista ou poética de alguém que carece de sentido objetivo. Características: individualismo. Os românticos libertam-se da necessidade de seguir formas reais de intuito humano, a manifestação da individualidade definida por emoções e sentimentos. Subjetivismo. O romancista trata dos assuntos de forma pessoal, baseia sua perspectiva naquilo que as suas sensações captam. O eu é o foco principal do subjetivismo. Idealização. Empolgado pela imaginação, idealiza temas exagerando em algumas de suas características. Sentimentalismo exacerbado. Praticamente todos os poemas românticos apresentam sentimentalismo, sendo as mais comuns a saudade, a tristeza e a desilusão, emoção acima de tudo. Egocentrismo é a colocação do ego no centro de tudo. Natureza interagindo com o eu lírico. A natureza expressa aquilo que o eu lírico está sentindo no momento narrado. A natureza funciona com a expressão mais pura do estado de espírito do poema. Grotesco e sublime. A fusão do belo e do feio, diferentemente do arcadismo, que visa a idealização do personagem principal. Medievalismo. Alguns românticos se interessavam pela origem do seu povo, de sua língua e de seu próprio país. Esses poemas se passam em eras medievais e retratavam grandes guerras e batalhas. Indianismo é o medievalismo adaptado ao Brasil. Byronismo, inspirado na vida e na obra de Lord Byron, é caracterizado pelo narcisismo, pelo egocentrismo, pelo pessimismo, pela angústia. Romantismo na literatura. Quando os escritores trocam o mecenato aristocrático pelo editor, precisando assim cativar um público leitor. A história do romantismo literário é bastante controversa. As manifestações em poesia e prosa popular na Inglaterra são os primeiros antecedentes, embora sejam consideradas pré-românticas, em sentido lato. Romantismo no Brasil. Podem ser classificados como indianistas, urbanos ou históricos e regionalistas. O índio era o foco da literatura, pois era considerado uma autêntica expressão da nacionalidade. Um símbolo de pureza e da inocência, representava o homem não corrompido pela sociedade. O não capitalista, além de assemelhar-se aos heróis medievais, fortes e éticos. Gerações. A primeira geração nacionalista indianista era voltada para a natureza, o regresso ao passado histórico e ao medievalismo. Entre as principais características da primeira geração romântica no Brasil estão o nacionalismo fanista, o indianismo, o subjetivismo, a religiosidade, o brasileirismo, a evasão do tempo e espaço, o egocentrismo, o individualismo e o sofrimento amoroso. A segunda geração recebeu a dominação de mal do século pelas suas características de abordar temas obscuros como a morte, amores impossíveis e a escuridão. Por fim, a terceira geração, conhecida também como geração cordeireira, simbolizada pelo condor. As principais características são o erotismo, a mulher vista como virtudes e pecados, o abolicionismo, a visão ampla e conhecimento sobre todas as coisas. Principais escritores brasileiros: Joaquim Manuel de Macedo, autor de A Moreninha; José de Alencar, autor de A Senhora em romances urbanos; O Gaúcho em romances regionalistas; O Guarani em romances históricos e indianistas; Bernardo Guimarães, autor de A Escravizaura; Franklin Távora, autor de O Cabeleira; Visconde de Taunay, autor de Inocência; Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícias. You gotta shake your ass. Take a tambourine, go and get yourself a whistle. Okay. Take a tambourine, go and get yourself a whistle. Okay. Take a tambourine, go and get yourself a whistle. Take a tambourine, go and get yourself a whistle. Take a tambourine, go
go by the name of Sweet